De pé, meu irmão, vamos receber o pastor Enés em nome de Jesus. Amém, meus amados. A todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus que me permite e me concede, pela sua infinita graça e misericórdia, poder mais uma vez ministrar ou falar da sua palavra. Eu quero agradecer o pastor dessa igreja, ao ministério local, por nos confiar o púlpito, o microfone dessa igreja. Quero deixar bem claro que estou ciente da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, e quero também adiantar que costumo dizer isso, né? Não sou pregador, né? E quando eu digo pregador, é claro, os irmãos entendem, não sou itinerante, não tenho aquelas técnicas, os jargões, os chavões, que eu acho bonito, né? Cada um Deus usa a sua maneira. Não estou dizendo que é errado, nem que condeno. Só para avisar que eu não tenho, né? A gente atua mais assim numa conversação e tentando passar algo de substancial para o povo, tá bom? Então, embora não seja pregador, na expressão da palavra, amo pregar a palavra de Deus. Eu tenho dito e feito minhas as palavras de Paulo, quando ele diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Eu tenho dito que se tirar isso de mim, eu acho que eu morro, porque amo falar das coisas de Deus. Então, para a gente ganhar tempo, eu também não sou muito bom com discurso. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero agradecer o Yuri, né, nosso amigo. O irmão Yuri tem, bem recente ainda, tem entrado no nosso hall, né, de amizades. E eu costumo dizer isso, sabe, Yuri? Eu tenho muitos defeitos. Eu, até pouco tempo, pastoreando a Igreja de Cristo em João Câmara, e eu dizia muito isso aos irmãos: você quer se decepcionar comigo? Vai morar lá em casa. Basta você passar uma semana. Pai, tu tá aí, né? Muito bem. Então, quer se decepcionar comigo, irmão? Mora lá em casa. Passa uma semana lá em casa que você vai se decepcionar, porque eu tenho muitos defeitos. Mas, assim, uma virtude eu sei que eu tenho da parte de Deus. Eu sei cativar, eu sei manter as amizades que Deus tem mandado a meu encontro. Eu tenho amigos de 20, 30 anos, né? E tenho amigos de 20, 30 dias. E até publiquei hoje na minha página que eu tenho esse costume de amar demais as pessoas que entram na minha vida. E às vezes a gente sai perdendo com isso, mas já lutei para mudar e não consigo. Então deixa a gente com esse defeito mesmo, é o jeito. Eu tenho esse defeito, Yuri, então já lhe amo em Cristo Jesus. Viu? Amém? Graças a Deus. Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. É um texto conhecido, tá? Não vou trazer nada do outro mundo, nada que os irmãos já não tenham escutado. É claro que eu estou falando no sentido humano,
porque no sentido inspiracional, espiritual, aí o Espírito Santo, na sua multiforme graça, vai trabalhar com cada mente, com cada coração, de forma coletiva e de forma pessoal, individualizada. Mas não é pretensão minha trazer aqui, não vou descobrir a pólvora hoje, tá bom? Texto conhecido, a minha corda é curta, tá bom? Mas às vezes a corda curta tem suas vantagens, porque às vezes a corda é comprida demais, pastor, aí vai no fundo do poço e termina trazendo lama. Aí a minha corda é curtinha, a gente fica assim, dá aquela banada na poeira e tenta trazer uma água limpa para o povo. Capítulo 13. Perdão, versículo 13. Capítulo é o 24, o versículo é o 13. Os discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quem diz amém? Graças a Deus. Pronto, irmão, o texto diz que no mesmo dia. Que dia, pastor? Se a gente for olhar o contexto imediatamente anterior, a gente vai entender que foi no dia da ressurreição. Está no verso 1 do mesmo capítulo. Então, nesse mesmo dia, irmãos, iam 2 dos discípulos de Jerusalém para Emaús, que era uma aldeia, uma cidadelazinha, distava mais ou menos 1,5 léguas, 2 léguas, de Jerusalém para Emaús. A Bíblia diz que eles iam tristes, eles iam cabisbaixos. Assim é o caminho de quem sai de Jerusalém e vai para Emaús. É o caminho da tristeza, da decepção. Sim, é o caminho da derrota. Porque para eles havia tido tristeza, decepção, derrota, cabisbaixos, e assim eles iam de Jerusalém, o local da presença do rei, da presença de Deus, se distanciando, indo decepcionados, tristes, cabisbaixos, por que não dizer aparentemente, mas derrotados. A caminho de Emaús, e eles iam conversando entre si. Rapaz, como é que pode, né? A gente achava que... E conversando e fazendo pergunta um para o outro. Um perguntava, o outro respondia, e o outro perguntava, e um respondia, e aconteceu que indo eles conversando e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e caminhava com eles. Por que, pastor, que o senhor até se animou assim, alterou a voz? Eu me animei porque o texto diz, o mesmo Jesus. Não é outro, irmão, é o mesmo Jesus, é Ele, não é ela, é Ele. Pastor, e por que o senhor se anima quando o texto diz o mesmo Jesus? Porque, irmão, está cheio de Jesus por aí. O pastor agora endoidou. Dizer que tem uma ruma de Jesus, está cheio de Jesus por aí, irmão Yuri. Tem Jesus para todo gosto. Tem Jesus de bronze, tem Jesus de madeira, tem Jesus de gesso, tem Jesus de ouro, tem o Jesus dos testemunhos de Genival. Eles não são testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová é Jesus. Ele disse, eu sou testemunha do meu Pai.
porque eu testifico daquilo que vi e ouvi. Agora vocês serão as minhas testemunhas. Então, testemunha de Jeová é Jesus, e nós, testemunha de Jesus. Mas tem o Jesus dos testemunhos de Genival, que é aquele Jesus da carinha redondinha, uma barbinha, que eu não tenho nada contra a barba, inclusive eu gosto de usar barba, né? Tirei hoje, mas você olha um panfleto e você já identifica que ali é o Jesus dos testemunhos de Genival. Um Jesus que não é Deus, um Jesus que não ressuscitou, um Jesus que houve um ressurgimento fluídico, um Jesus que não salva, um Jesus que não morreu na cruz. É o Jesus dos testemunhos de Genival. Tem o Jesus dos mortos, que é os mórmons. Uma vez o meu filho Levi tinha 4 anos de idade e chegou da escola e disse: pai, fulano de tal é da igreja dos mortos. Aí a esposa disse: não é mortos, menino, é mórmon. Eu digo: deixa o menino dizer certo, é mortos mesmo. Deixa ele chamar de morto. Tem o Jesus do adventismo do 7º dia, que é um Jesus que também não salva. Porque se você guardar, aceitar Jesus, mas não guardar o sábado, é trabalho perdido aceitar Jesus, não adianta de nada. Um Jesus que desceu, mas enganchou-se no meio do céu, num tabernáculo celestial, para concluir a obra expiatória. Então eu louvo a Deus, porque o Jesus dessa igreja não é outro Jesus, é o mesmo Jesus. Aleluia! Diga para o irmão do seu lado: é o mesmo Jesus, é o mesmo, não é outro, é o mesmo Jesus. Aí ele se aproxima e começa a caminhar com eles. O mesmo Jesus se aproxima e ia com eles. Só, irmãos, que eles estavam com os olhos como que fechados. Porque o caminho para Emaús faz isso com a gente, sabe? O caminho da derrota, o caminho da tristeza, o caminho da decepção, ele nos cega. Ele nos inibe de ver as coisas espirituais, de maneira que a gente às vezes acha que Jesus está tão longe,